Gente, boa noite, bom dia. Eu não sei em que momento você vai estar ouvindo e assistindo esse vídeo, mas seja qual for o momento, eu lhe desejo do fundo do meu coração que você esteja bem e que esteja sob a proteção do nosso Deus. Em continuidade à minha fala, eu quero trazer um pensamento que eu gosto muito, que é do filósofo Augusto Branco. Ele diz o seguinte numa das suas reflexões. Ele diz assim: quando eu perder a capacidade de indignar-me ante a hipocrisia e as injustiças deste mundo, enterre-me, porque por certo eu já estou morto. Pois, aproveitando essa fala, esse texto, eu quero dizer a todos que o que me move a estar aqui agora falando é a indignação. A indignação de estar vendo algumas coisas e fico assim muito indignada mesmo. E não adianta de nada a gente se indignar com alguma coisa e não tentarmos fazer algo. Pode até não acontecer mudança, mas eu pelo menos prefiro tentar fazer alguma coisa para que aquela situação que nos indignou possa ser mudada. Ou seja, vamos direto ao assunto. São dois assuntos. Primeiro é um da rede social. Tem um determinado pastor que, dentro de uma ousadia, de uma audácia, de uma crueldade, eu diria, ele está afirmando que Fabiana Anastácia, aquela jovem cantora que dormiu no Senhor, me parece que no mês de junho, acometida por essa pandemia, ele afirma num dos seus vídeos e na sua fala de que Fabiana Anastácia não está no céu, não foi para o céu. E, pasmem, ele diz claramente que ela foi para o inferno. Eu achei isso de uma crueldade, de uma maldade. Eu não sei dar nome, eu não encontro nomes que eu pudesse notar a capacidade e a ousadia e a audácia desse ser humano. Um homem religioso só pode ser religioso, não é? Porque foge de todo o contexto, de tudo que a Bíblia nos garante. Ninguém tem capacidade nem potencial para determinar sobre a eternidade. Somente um tem esse comando. Mas eu observo que não só este senhor, como muitos outros, homens estão se sentindo deuses. Estão de uma forma tão descompensada na defesa da sua religiosidade, vestindo a capa da religiosidade, que não tem o mínimo cuidado com o que vai dizer, a quem vai dizer e de que forma vai fazer. Uma segunda situação que me trouxe também uma indignação muito forte é um episódio que surgiu, aconteceu agora há pouco. E muita gente, eu estou aqui comentando porque muita gente, como eu, ficou sabendo do relato. Ou seja, o líder de uma determinada instituição chamado por um moço que comunica a ele dizendo: olha, o meu pai é de uma outra igreja, está em um outro lugar, em uma outra instituição, e lá os irmãos estão fazendo um culto de aniversário para ele, um culto de ações de graça, e eu estou lhe comunicando que vou participar do culto e desse momento tão importante para a vida do meu pai e, obviamente, da pessoa que é o filho. E o que é que o líder orienta? O líder diz que ele até pode ir, mas orienta ele dizendo: não vai sentar no púlpito e nem vai aceitar a oportunidade para falar. Ora, se eu comparo isso com a atitude do outro rapaz que diz e determina aonde está
Fabiana Anastácia, na eternidade, ele diz o lugar para onde ela foi. Eu vejo dois personagens com posicionamentos muito parecidos. É um que sabe para onde se vai depois da morte e é outro que determina o que o outro pode, deve ou não fazer. A minha indignação é que, quando vamos para a Bíblia Sagrada, não se encontra base, legalidade nenhuma para esse tipo de atitude. Isso é antiético, isso é antibíblico, porque a Bíblia nos diz e nos orienta, enquanto filhos, a honrar os nossos pais, porque é um mandamento com promessa. Ora, se esse pai fosse de qualquer outra religião, mesmo que ela não fosse tida como uma religião cristã, fosse uma seita herética, como nós consideramos algumas, nem assim eu acredito que esse filho não deveria ser orientado a não participar, porque ele poderia estar ali sem estar pela fé daquele que defendia algo desse tipo, mas ele deveria estar ali por honrar o seu pai. E isto é um princípio bíblico, isto é um mandamento bíblico. E aí, quando surge um líder que diz, você não vai falar, você vai, mas você não vai fazer isso, eu acho isso de uma ousadia sem tamanho. Eu acho isso de uma crueldade que não tem nome. Porque quando eu procurei, de fato, me certificar se aquilo realmente tinha acontecido, e aí, como eu não gosto de muita história contada por muita gente, eu vou direto na fonte. E aí eu procurei o rapaz e questionei, perguntei e disse, eu fiquei sabendo, muitas pessoas aqui estavam comentando a respeito disso, mas eu quero ouvir de você. É verdade? Ele com a cara muito triste, meio que até envergonhado, olhando para mim, disse, irmã Sônia, foi assim. E eu não tive outra pergunta. Eu disse, você ainda deseja ter este líder como seu pastor? Então, a minha pergunta hoje sirva de reflexão para muita gente, porque esse é o objetivo do vídeo. E aí pessoas têm me dito, você tem coragem? Eu tenho. Porque eu não estou aqui desacatando, diminuindo, denegrindo ninguém. Pelo contrário, honro todas as pessoas, todos os meus líderes religiosos, todos os governos, tudo que a Bíblia me diz para fazer dentro da honra, eu faço. Agora, eu não vou para o extremo de fazer coisas que parecem até uma idolatria. Em defesa de uma instituição, em defesa de uma organização, que nós todos sabemos que é em defesa do posicionamento de um homem, de um líder maior, que está acima de toda a liderança. Eu cometo algo desse tipo, então o meu sentimento é de indignação e é de preocupação, porque essa avalanche de a igreja minha é que é a legal, a igreja daqui é que é a legítima, a igreja de fulano não é legítima, pode se dar margem para se pensar muita coisa. Por que isso? Se biblicamente ninguém prova essa legitimidade. E qual é a igreja legítima de Jesus? Hoje eu faço parte da Rede Esperança com muito orgulho, porque da minha história só eu sei. E a minha história foi mudada. E olhe que eu nunca deixei Jesus. Mas dentro de um sistema que suga, que nos tira o fôlego, dentro de um aquário que falta oxigênio, eu, enquanto peixe, fazendo essa analogia, precisei pular para poder respirar. E eu sei da minha vida. Eu sei o quanto Deus tem feito em mim e por mim, e tudo é misericórdia. Mas, voltando outra vez a pensarmos na questão da legitimidade das igrejas, qual é a igreja legítima? O que é a igreja? Um povo tirado para fora.
tirado para fora do pecado, tirado para fora da idolatria, tirado para fora de situações contrárias ao que a Bíblia nos diz. Um povo, não diz uma igreja. E quem é esse povo? Esse povo está em todas as igrejas que professa a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi providenciado antes da fundação do mundo. Isso alegra muito o meu coração, porque eu sirvo a um Deus que sabe o fim das coisas. E no início ele já tinha o fim. No início, quando tudo estava começando, o Cordeiro já estava providenciado para, por graça, por misericórdia e por amor, salvar a humanidade. Então, a igreja tal, a igreja tal, a igreja Rede Esperança, a DCA, a Pentecostal, a Batista, todas as igrejas já estavam na presciência e no coração de Deus. Porque ele não vem buscar a igreja tal. Ele vem buscar um povo que está dentro dessas igrejas. Então, um povo vai e um povo fica. Qual é a igreja que você está? A que vai ou a que fica? Eu venho lutando muito para estar na igreja que vai. E essas atitudes que nós estamos vendo, é perigoso estar na igreja que fica. Parece palavras duras, mas são palavras movidas de muito amor, de misericórdia pela vida de pessoas que estão lidando dentro desse contexto, agindo desta forma. Isso não vai diminuir o trabalho de Deus nas nossas vidas, porque Deus não se prende dentro de caixinha. Deus não é aquilo, o tamanho que você pensou. Ele é grande. Ele é muito mais do que se pode prescrutar. Ele é o Deus que é apresentado nos Salmos, que traz nas mãos as águas de todo o oceano. Ele chama todas as estrelas pelo nome e todas obedecem e ele põe na palma das suas mãos. Ele mede o universo de um canto de uma extremidade para outra extremidade. A Bíblia nos diz que ele faz do vento o seu carro. O trovão se faz ouvir porque a sua voz é como a voz do trovão. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que está olhando para a cor, para a raça, para o emblema, para a placa. Acaba com isso, minha gente. É hora de se arrepender. É hora de descermos aos pés da cruz de Cristo e colocarmos diante dele a nossa vida, para que ele traga para fora as nossas mazelas. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos gritar muito alto em voz de clamor para que ele nos retire deste ambiente pequeno, que ele consiga arrancar das nossas vidas e a gente consiga jogar fora essa capa da religião, que em nome dessa religiosidade eu firo pessoas, eu proíbo pessoas, eu mato pessoas, eu escondo, eu oculto, eu diminuo, eu denigro a imagem de pessoas, o nome de pessoas. Durante os púlpitos, em outros momentos, eu abro a Bíblia e prego: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Mas na prática do dia a dia, eu não vejo pessoas preocupadas em viver em união. Deus abençoe sua vida, que ouviu e que está ouvindo esse vídeo. Deus lhe abençoe e faça você refletir e faça você descer as páginas da Bíblia Sagrada para encontrar resposta para esse contexto de acontecimentos que nós estamos vivendo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todos os meus irmãos, sejam eles de que nomenclatura eles estejam, de que instituição eles estejam. Mas você está dizendo isso porque você hoje está na Rede Esperança? Não. Quem me conhece, eu estou aqui há 39 anos, se não me engano, é mais ou menos isso. E quem conhece a irmã Sônia? Não é o líder tal. Quem conhece a irmã Sônia é a igreja de 39 anos atrás, que sabe
que eu sempre busquei lidar em amor com os meus irmãos. Sempre reconheci todos os meus irmãos, porque reconheço neles a eficácia do poder do sangue de Jesus. E somente graça e somente amor nos redime. E eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Se tem algo nas nossas vidas que precisamos nos alinharmos com o processo da santidade, esse trabalho é do Espírito Santo. O meu é falar de Jesus. O meu é dizer que Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar, porque há uma igreja que sobe e há uma igreja que fica. Deus abençoe sua vida.